Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42. Quantos irmãos têm acompanhado, até mesmo no noticiário, na imprensa de um modo geral, na mídia, discussão acerca de igrejas evangélicas nesses últimos dias? Pode levantar a mão? É lamentável, é triste o que nós estamos vendo nestes últimos dias. E algumas pessoas me perguntaram: o que nós devemos fazer? Bem, não é uma solução simplista, mas nós temos que orar. Mas também, no resultado dessa grande discussão que só traz prejuízos para a igreja, eu pude observar que, se por um lado o inimigo da igreja está tentando fazer com que a sociedade, as pessoas desacreditem no Evangelho, que vulgarizem a nossa fé, por outro lado, eu vejo um agir de Deus positivo, porque as pessoas sensatas vão saber que existe no Brasil igrejas sérias, igrejas comprometidas com Deus e com a sua palavra, que não perdem o foco de anunciar, como no nosso caso assembleiano, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que breve voltará para buscar uma igreja fiel e pura. Isso me levou a voltar a minha atenção para a igreja mãe, a primeira igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, da criação do mundo, inaugurada publicamente no dia de Pentecoste. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, um texto bastante conhecido, mas que penso que poderá avivar a nossa mente e fortalecer mais a nossa fé, para não sermos abalados e ficarmos preocupados com esse vento, eu diria, que está passando pela igreja brasileira. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que se haviam de salvar.
Nesse texto, por demais conhecido por aqueles que amam a palavra de Deus e que estão familiarizados com ela continuamente e que procuram receber a bênção de Deus, que está lá no Salmo 1, que diz que bem-aventurado, feliz, bem-sucedido é aquele que medita nesta palavra de dia e de noite. Nós encontramos aqui as características fundamentais, indispensáveis de uma igreja que conseguiu abalar o mundo de então. E eu gostaria de passar em revista algumas dessas características da igreja mãe, a igreja de Jerusalém, que hoje ainda podem abalar o mundo que nós estamos vivendo, se nós não fugirmos do modelo original dessa igreja da qual nós fazemos parte, como corpo e que tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que essa igreja, ela tinha zelo pela palavra de Deus. Eu diria que era o fundamento número 1, principal. Ela tinha zelo pela palavra de Deus. Ou seja, no versículo 42, a gente vê de imediato que a igreja primitiva, ela tinha firmeza doutrinária. E a igreja de Jerusalém, então, nasceu alicerçada na palavra de Deus. Um detalhe que nós não podemos esquecer e que dá autoridade para nós dizermos que essa igreja tinha firmeza doutrinária. Ela começou com o derramamento do Espírito Santo. A sua pregação contínua era cristocêntrica. Eles pregavam a Jesus e esse crucificado. E a permanência então dos novos crentes na doutrina dos apóstolos, que por sua vez receberam diretamente do Senhor Jesus Cristo, o fundador dessa igreja. Nós sabemos que ao longo dos anos ocorreram várias mudanças, vários desvios da verdade pregada no início dessa igreja que nós estamos falando. Não vou citar aqui, mas a história da igreja mostra alguns movimentos, algumas coisas que foram introduzidas, desvirtuando o real sentido daquela igreja. Porém, nós todos sabemos que Deus tem compromisso com a sua palavra. Esse mesmo Deus tem zelo pela sua palavra. E uma igreja fiel não pode subtrair nem acrescentar nada da palavra original que nós recebemos do Senhor Jesus. Esse zelo pela palavra de Deus tinha também um outro segredo, um outro componente. Além desta firmeza doutrinária estabelecida pela observância, pela obediência irrestrita à palavra de Deus, crendo que a Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Essa igreja perseverava em oração. Aqui está um componente bastante interessante e significativo.
A igreja de Jerusalém, ela não possuía apenas uma teologia boa, bonita, bem colocada acerca da oração, mas efetivamente os crentes da igreja primitiva, eles tinham prazer na oração. E estava pensando que essa igreja, ela dependia muito mais de Deus do que dos seus próprios recursos. Se a gente der uma olhadinha, eu não vou ler, só vou citar aqui. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, vemos uma afirmação dessa igreja. Todos, unânimes, perseveravam em oração. Não era uma meia dúzia de santarrões que se dedicavam à oração, mas todos, indistintamente. Já em Atos capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que os líderes da igreja primitiva, eles iam orar todos os dias às 3 horas da tarde no templo, que era a hora da oração. Em Atos 4, versículo 31, a igreja, mesmo sob perseguição, ela orava. E quando orava, a palavra de Deus diz que o local físico onde essa igreja orava, ele tremia e o Espírito Santo literalmente descia naquele lugar. Em Atos capítulo 6, versículo 4, está escrito que a liderança da igreja entendia que a sua maior prioridade era a oração e a palavra. Mesmo sob fortíssima perseguição, os apóstolos unanimemente tomaram uma decisão. Quando os crentes foram buscar lugares sem perseguição, saíram de Jerusalém, eles disseram o seguinte: olha, nós não vamos nos preocupar com outra coisa, principalmente com relação à ação social, o atendimento às viúvas, pobres, necessitadas, mas eles disseram: nós vamos permanecer ocupados na oração e na palavra. Isso tem me tocado profundamente nestes últimos dias. Hoje nós temos uma igreja muito grande em número, uma igreja com personalidade jurídica, com 1001 atividades materiais, administrativas, responsabilidades legais, trabalhistas, etc. E isso exige muito do pastor e dos obreiros que têm a responsabilidade direta para gerir os negócios materiais dessa igreja, enquanto uma pessoa jurídica. Construções, reformas, equipamentos, gerenciamento de pessoas, de materiais, obrigações legais, trabalhistas, etc. E isso toma um tempo que os irmãos não fazem ideia de como é preciso se desdobrar, até mesmo numa congregação lá do final, do último bairro de Curitiba, o dirigente tem essas preocupações que são inerentes à sua atividade ministerial. Mas se nós não cuidarmos, esse ativismo mórbido que nos envolve vai
prejudicarem muito a igreja do Deus vivo, que depois de um dia de atividades, vem à casa do Senhor, esperando que o seu pastor, que o seu dirigente, gastou um bom tempo em oração e no estudo da palavra de Deus, para dizer para a igreja: assim diz o Senhor. Então eu quero aqui pedir que os irmãos nos ajudem e redobrem as suas orações, para que o Senhor nos dê saúde, graça, sabedoria, para que a gente possa administrar bem a nossa agenda, o nosso tempo, para não deixarmos que o secundário tome todo o tempo da prioridade que Deus espera de cada um de nós obreiros, que é gastar um tempo em oração e no estudo da palavra de Deus. E uma vez, um professor, ao ser inquirido por um aluno, numa sala de aula onde eu estava presente, a pessoa reclamou, dizendo que acorda muito cedo, quase de madrugada, para ir trabalhar, chega em casa, ou às vezes já tem que ir para a escola, ou para a faculdade, colégio, já direto do trabalho, chega em casa mais de meia-noite, para tomar banho, jantar, preparar para o dia seguinte. Então não tinha tempo para estudar. E eu me lembro daquele professor que disse para todos nós assim: o que vocês fazem de meia-noite às 6 da manhã? Aí todo mundo disse: nós dormimos. Eu falei: então não durma, estude nessa hora. Eu quero dizer com isso que muitos de nós, irmãos, fazemos isso, só que isso é prejudicial, mas Deus, eu tenho certeza que está levantando um exército, de uma geração, uma nova safra de obreiros, que está vindo aí com muita saúde, energia, disposição e principalmente compromisso com o reino de Deus, e eles serão sempre bem-vindos para engrossar as fileiras desse exército. Oremos para que mais adolescentes, mais jovens da nossa igreja sintam uma chamada para o ministério na casa do Senhor. Isso é muito importante se nós orarmos neste sentido. Em Atos 9:11, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo foi que ele iria encontrá-lo orando. Olha que coisa linda, né? Então Deus escolhe pessoas que de fato estão preocupadas em buscar e conhecer melhor a vontade de Deus através da oração. Em Atos 12:5, Pedro estava preso, mas a igreja fazia constante, incessante oração em seu favor, e ele foi liberto miraculosamente. Eu já falei aqui há algum tempo que eu acredito muito na hora da nossa liturgia, quando alguém vem ler a Bíblia e faz a leitura dos pedidos de oração. Irmãos, para muitos de nós que já estamos há tanto tempo na igreja, parece que aquilo é uma mera rotina litúrgica, sem muito sentido. Para alguns pode parecer uma mesmice de sempre, desnecessária. Mas eu fico motivado e muitas vezes até eu estremeço, porque essa pessoa
teve tempo para arranjar um papel, escrever a sua necessidade, ou pedir para alguém fazer isso, trazer aqui nesse púlpito, e sabe, isso é que me deixa mais preocupado no sentido de responsabilidade. Quando uma pessoa, tem um pedido de oração aí ainda? Se já arquivou, ainda não. Está onde? Está aqui, não sei se hoje tinha, está aqui. Então vejam, as pessoas escreveram as suas necessidades, e elas acreditam que Deus vai responder a minha e a tua oração. Elas acreditam que Deus ouve a minha e a tua oração. E melhor ainda, quando dias depois, essa pessoa vem aqui e diz assim: eu quero agradecer os irmãos que oraram por mim naquela terça-feira. Eu estava desenganado, eu estava numa situação desesperadora, e olha para nós assim, ó, e os irmãos oraram por mim, e Jesus me curou. Aquela coçadinha tradicional aqui na cabeça. E se eu não orei? A igreja orava incessantemente por Pedro. E o Pedro lá na cadeia. Imagino que o Pedro estava pensando: se degolaram o Tiago para exemplo e fazer com que os demais seguidores de Cristo desistissem do seu intento, imagino que Pedro, por ser tido como um dos líderes, eu penso que naquela noite o Pedro teria 1000 motivos para não dormir. Bom, amanhã cedo é a minha vez. Literalmente, a minha cabeça vai rolar. Só que um dia eu estava pensando nisso e o Espírito Santo me fez lembrar de uma coisa. Jesus havia dito para Pedro que ele ia morrer em idade avançada. Então ele tinha essa promessa de Jesus que não ia morrer como o peru que morre na véspera do Natal. Ele tinha uma promessa de Deus que ia morrer em longa idade. Então eu creio que o Pedro deve ter até roncado naquela noite e dormiu tranquilo. Além da promessa de Jesus, ele sabia que os seus irmãos da igreja estavam lá se revezando em oração por ele, e a qualquer momento o milagre ia acontecer. Aleluia, glória a Deus. Em Atos 13, os 3 primeiros versículos, diz-nos que a igreja de Antioquia orou a Deus, e ele abriu as portas das missões mundiais, e essa palavra chegou tanto na Romênia como no Brasil também. Graças a Deus por isso. Em Atos 16, 25, a Bíblia mostra que Paulo e Silas, depois de terem sido açoitados violentamente, presos ilegalmente, injustamente, prisão arbitrária, por falarem do amor de Deus, Deus abriu as portas da Europa para a pregação do Evangelho. Em Atos 20, versículo 36, a Bíblia diz que Paulo
orou com os presbíteros da igreja em Éfeso, na praia, a céu aberto, e foi um culto de oração muito espiritual e muito especial. Em Atos, capítulo 28, nos versículos 8 a 9, a Bíblia diz que Paulo orou pelos enfermos da ilha de Malta e os curou. Amados, a igreja hoje fala de oração, mas infelizmente a igreja de hoje, e nós fazemos parte dela, não temos orado como os nossos irmãos da igreja primitiva oravam. Porque se isso acontecer, irmãos, nós podemos dizer para o inimigo: sai da frente, porque ninguém segura essa igreja. Mas o versículo 43 diz que havia temor de Deus naquela igreja. O texto diz assim, ó: em cada alma. O que significa isso? Cada pessoa havia temor. Irmãos, hoje muitas pessoas já se acostumaram com o sagrado, já há uma banalização do sagrado, e está tão banalizado o sagrado, que hoje a comercialização, a paganização das coisas de Deus, elas dão uma amostra rápida da conduta dos filhos de Eli, que, como é que diz uma coisa comum? Vulgarizaram o sagrado no seu ministério. Em Daniel capítulo 5, é bom em casa a gente dar uma lida, porque quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas de Deus. Em Atos 5, a Bíblia dá um exemplo que o pecado da mentira foi punido por Deus com a morte daquele casal, Ananias e Safira. E o que me deixa muito preocupado é que ainda hoje há crentes que fazem piada com as coisas de Deus. Já disse aqui que já tive o desprazer de estar numa mesa de refeições com alguns obreiros, depois de um culto abençoado, e os próprios obreiros fazendo piadas acerca das coisas sagradas. Alguns até imitando palavras chocosas com relação à língua estranha. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Ah, não, mas eu nunca falei. Mas dá gargalhada quando alguém fala. Você tem que repreendê-lo em nome de Jesus, ou se retirar do meio deles. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo 43 ainda diz que, em decorrência desse temor, dessa reverência, desse respeito à santidade de Deus, muitas maravilhas e sinais se fazia por intermédio dos apóstolos. Havia na igreja primitiva
a presença da intervenção extraordinária de Deus na vida daquela igreja. Ela estava sempre presente. Eu disse por muitos anos, parei por um tempo, mas me lembrei esses dias, que nós nos acostumamos tanto com essa vida de religiosidade, sem sal, sem açúcar e sem gordura, uma religiosidade sem graça, que mesmo numa igreja pentecostal como a nossa, que crê na manifestação plena dos dons espirituais, quando essa igreja se reúne para cultuar a Deus, a gente se satisfaz apenas com as migalhas que caem da mesa do Senhor. Alguns sentem um arrepio, outros dão um pulinho, outros dizem oh glória, aleluia, louvado seja Deus. E alguns mais emotivos chegam até a arrancar algumas lágrimazinhas dos olhos e volta para casa satisfeito. Que maravilha, que culto abençoado, o poder de Deus estava ali. É bem provável que existem pessoas na igreja que já estão há muito tempo, não sabem, não têm ideia do que seja o poder de Deus na vida de uma igreja. E eu tenho orado, irmãos, e sei que tem muita gente que faz isso, para que os nossos cultos, irmãos, sejam um melhor do que o outro, melhor no sentido de conteúdo espiritual, de unção do Espírito Santo, aleluia, onde a glória de Deus se materialize mesmo no ambiente onde estamos cultuando. E a gente lê passagens bíblicas, que coisa maravilhosa, os sacerdotes quando cantavam em uníssono e tocavam, e de repente a glória de Deus encheu a casa de Deus, e eles não puderam suportar, porque ela se materializou numa fumaça, mas sei que não deveria ser uma fumaça tóxica, uma fumaça agradável, quem sabe até com um odor gostoso, saudável, mas a glória era tão grande, que os próprios líderes, os próprios sacerdotes, não resistiam à presença de Deus, e tinha que se jogar no chão, tão gloriosa era a glória de Deus. E a gente acha lindo ler isso e ouvir as pessoas falando, quando nós, na dispensação da graça, temos à nossa disposição a manifestação dos dons espirituais. Mas parece que está bom assim, a migalhinha já ajudou, já deu para o lanche de hoje. Irmãos, nós precisamos querer mais de Deus, mais da sua graça. Aleluia, glória a Deus. Parece que estamos num jejum eterno das bênçãos de Deus, e a nossa alma está gemendo, porque nós temos tudo preparado para nós, e nós simplesmente dispensamos, achamos que não precisa isso, tá bom assim. Por que ir além daquilo que Deus já está nos dando? Esses aperitivozinhos, esses sanduichinhos light, esse fast food e mais nada, quando Deus tem uma despensa abarrotada
de bênçãos extraordinárias que nós nunca vimos e nem ouvimos. Aleluia. Glória a Deus. Ajuda-me, Senhor. Aleluia. Para que eu queira mais de Ti, Senhor. Aleluia. E essa manifestação extraordinária de Deus, que estava sempre presente na igreja. Em Atos 3, o paralítico é curado. Em Atos 4:31, o lugar onde a igreja ora treme. Em Atos 5, 12 e 15, muitos sinais e prodígios eram feitos. Em Atos 8, 6, Filipe realizou sinais em Samaria. Em Atos 9, a conversão de Saulo é seguida imediatamente da sua cura. Em Atos 12, a libertação de Pedro é garantida pelo anjo do Senhor. Em Atos 16, o terremoto lá em Filipos. Em Atos 19, 11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Em Atos 28, 8 a 9, já falamos, Deus cura os enfermos pela oração de Paulo. Pastor Wagner, isso era lá atrás. Isso era há 2000 anos atrás. Com a morte dos apóstolos, estes sinais cessaram. Então não adianta querer ser mais santo que os outros e viver na ilusão de que a igreja da pós-modernidade precisa destas coisas. Hoje existem dois extremos na igreja, irmãos. Aqueles que negam os milagres. Não acredito em milagres. E há aqueles que inventam milagres quando eles nunca ocorreram. E até dão testemunho de que foram alcançados por um milagre quando nunca foram. E aí o Espírito de Deus disse que eu deveria interromper esse comentário e ler mais um versículo da Bíblia que se encontra na epístola de Paulo aos Filipenses, que eu gostaria que alguém lesse para nós. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Gostaria que alguém lesse bem alto. Se os nossos irmãos primitivos puderam, por que que hoje nós não podemos? Só quem acredita nisso, recite bem alto esse texto. Por que será, pastor, que eu já estou há tantos anos da Assembleia de Deus em Curitiba, e eu só vivo sofrendo, só sofrimento, só problema, só tribulação, só desgraça, só tragédia. Eu sirvo ao Senhor com tanta sinceridade, eu oro, eu sou dizimista fiel, eu contribuo com todas as áreas necessárias da igreja, eu venho para a vigília, eu venho para a consagração, mas cada vez parece que piora a situação.
E quem sabe o inimigo já soprou nos teus ouvidos: não adianta mais, eu não falei, você está perdendo o seu tempo. Você ainda vai ficar na Assembleia de Deus em Curitiba? Não tem milagre, não tem poder de Deus, não tem dons espirituais, não tem cura divina, não tem isso, não tem aquilo, e você ainda vai ficar aí rastejando. Aleluia. Irmãos, é comum nós nos sentirmos desencorajados e até mesmo desesperados quando as coisas vão de mal a pior para nós. Mas nós não devemos nos esquecer que o nosso Deus age em nosso favor, mesmo nos momentos de maior dor e sofrimento. Nunca se esqueça disso. Aleluia, glória, derramai, aleluia. O meu Deus, disse Paulo, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Não se esqueça que o meu Deus de Paulo é o teu Deus, é o Jeová Jireh, que o pastor o Josias leu no início desse culto. É o Deus de toda provisão. E para cada pensamento negativo da nossa vida, saiba que Deus tem uma resposta positiva. É capaz que você esteja sofrendo tanto, desanimou e diz: pastor Wagner, é impossível esta situação que estou vivendo se reverter. Mas Deus diz para você: tudo é possível ao que crê. Pastor Wagner, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou cansada de tanto sofrimento. E o Senhor te diz nesta noite: meu servo, minha serva, descansa na minha presença, que eu garanto o teu repouso. Ah, mas eu sou uma pessoa tão mal amada, pastor, ninguém me ama de verdade. E o Senhor Jesus olha para você e diz: eu te amo. Eu te amo, meu servo, eu te amo, minha serva. Sabe por quê? Porque o meu Pai te amou de tal maneira que me enviou. E a Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim, até a sua morte, e morte de cruz. Desfrute do amor de Deus sobre tua vida nesta noite. É, pastor, para o irmão tudo é fácil, mas coitadinho de mim, coitadinha de mim, eu não tenho condições nenhuma. E o Senhor diz assim: a minha graça é suficiente para você. Aleluia, glória a Deus. Mas pastor, eu estou num beco sem saída. E o Senhor diz assim: confia em mim, que eu vou guiar os teus passos. Pastor, eu estou angustiado, eu estou angustiada. E o Senhor diz: eu te livrarei no dia da angústia. Pastor, eu não sou digno, eu pequei tanto que eu não mereço ser perdoado, eu não mereço ser perdoada deste mal que eu pratiquei. E ninguém me perdoa,
E ele diz: fique tranquila, eu te perdoo. Aleluia! Glória a Deus! Mas pastor, eu já tentei tanto, não adianta mais, eu não vou conseguir. E o Senhor diz, aleluia, que vai suprir todas as tuas necessidades, e que você pode, e que você é capaz, porque você tem um Deus que te sustenta pela tua mão direita. Pastor, estou com medo, eu estou morrendo de medo. E o Senhor diz que eu não te dei um espírito de medo e de temor, não temas. Isaías 40, verso 10, quem lê aí rapidinho? Me ocorreu agora. Isaías 40, 10, é isso mesmo? Vamos ver se é. 41, 10, obrigado. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Aleluia! Assim diz o Senhor: não temas. Aleluia! É, pastor, sofrimento é tanto que eu estou frustrado e estou sempre preocupado. E o apóstolo Pedro diz assim: lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque eu, teu Deus, tenho cuidado de você. Pastor, eu tenho vergonha porque eu não sei fazer nada na igreja, eu sou um inútil, uma inútil, eu não tenho talento nenhum. Primeiro Tiago diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, sem lançar em rosto. E em 1 Coríntios 1:30 o Senhor diz: eu vou te dar sabedoria. Glória a Deus. Quantos irmãos acreditam que se nós orarmos, os obreiros de Curitiba, começando pelo pastor Wagner, vai ter coragem de chamar os paralíticos para vir na frente desse púlpito e orar por eles e curá-los em nome de Jesus? Ah, não, eu não tenho fé. Eu não tenho fé para isso. Mas o Senhor diz: eu dei a cada um uma medida específica de fé.